Como o Atlético Paranaense pode ser, digamos, um modelo ideal para o Vitória nesse retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão também que vem tendo uma boa gestão sob o presidente Fábio Mota nas duas últimas temporadas. Não é algo simples assim, você sair da Série C, chegar na competição em uma Série B também muito disputada como esse ano e terminar com o acesso e também com o primeiro título nacional para o Vitória. Agora o torcedor já tendo esse gostinho de algo a mais, com toda certeza não quer parar só por aqui e visa, por que não, outros bons exemplos do futebol brasileiro. Na minha avaliação, o Atlético Paranaense é o principal deles para os clubes como os nossos, né? E acho que já deu para perceber. Sou torcedor do Goiás, tem um canal do Verdão também, ele chama Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Atlético Paranaense, recentemente também o Fortaleza, mesmo que o Leão ainda não tenha conquistado os títulos que o Furacão, vejo que o Atlético ele faz algo de longo prazo. O que isso pode ser replicado ao atual cenário do Vitória, esse retorno muito importante à Série A, os números, a parte financeira, os desafios também, tanto em relação a peitar a Rede Globo, seu estádio próprio, a marca muito forte. Acho que são pontos para o Vitória seguir forte, né, frente esse retorno à elite do futebol brasileiro. Só antes de começarmos para valer o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e conferir o link da PagBet, que é o nosso apoiador aqui do canal. Com a PagBet é muito simples, você pode fazer o seu depósito a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia, só fazer o seu cadastro pelo link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Ótimas cotações, por exemplo, nos jogos das eliminatórias, com a seleção brasileira entrando em campo nesta próxima terça-feira, diante da Argentina. Uma vitória da seleção no Maracanã, pagando 2,27 a cada real apostado. Um empate também, ótima odd na PagBet a 3,21. Teremos também outras partidas interessantes, como Equador e Chile, uma vitória do Equador em casa, 1,80. Peru e Venezuela, com empate a 3,17. Paraguai e Colômbia, com a vitória da Colômbia fora, a 2,40. Além de todas as outras cotações da Série A, da Série B do Campeonato Brasileiro, você encontra com a PagBet, o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre os ciclos dos clubes, a fase de cada um deles dentro do cenário brasileiro. É óbvio que alguns duram pouco tempo e conquistam títulos importantes. Foi casos, por exemplo, de Copa do Brasil, do Paulista de Jundiaí, um São Caetano, Santo André, enfim, são clubes que acontecem algo por ali com um grande investimento, 2, 3 temporadas e conquistam um caneco importante. Outros com períodos maiores, 10, 15 boas temporadas, conseguindo também uma certa hegemonia local ou até mesmo com boas campanhas nacionais, como foi o Vitória dos anos 90, o Goiás até meados de 2008, 2009, era sim um clube com essa característica, apesar de não ter conquistado algo a mais. O Sport já teve sua boa fase, Coritiba, Bahia, da mesma maneira, isso citando os clubes fora do eixo do país, né? Porém, o Atlético Paranaense ele é uma exceção a todos esses, né? O que o Atlético Paranaense faz e fez não é algo visto, nunca foi visto aqui no futebol brasileiro. Um clube de Curitiba, que é sim uma cidade importante do Brasil, da mesma forma Salvador, mas não é São Paulo ou Rio de Janeiro, onde estão ali as atenções focadas, né, aqui no Brasil. E conseguiu e vem fazendo, né, algo de longo prazo, que dura pelo menos já há 20 temporadas, desde que assumiu o Mário Celso Petraglia, ainda na temporada, se eu não estiver enganado agora, de 95. Então quase 30 anos, né? Mais de 20 anos vem fazendo esse trabalho. E o que eu vejo de principal do Atlético Paranaense, que ele consegue fugir dos clubes aqui do Brasil com sempre aquela mesma receita, né? Dívidas muito altas, atraso no pagamento de salários, a mudança de um presidente que ao chegar outro ele quer, digamos, apenas fazer um trabalho de incêndio, não olha para o longo prazo, não vê que se ele economizar agora, ou 5, 6, 7 temporadas, ele consegue gastar melhor esse dinheiro à frente, ou até mesmo a valorização da sua própria marca, como o Atlético Paranaense já fez diversas vezes, de peitar a Rede Globo, fechar, por exemplo, com a TNT, com o esporte interativo antigamente, né? Fazer o seu streaming próprio, o seu próprio estádio também, fechando o naming rights, o primeiro aqui no futebol brasileiro em 2008. Então, o que o Atlético Paranaense fez e faz não é algo tão simples de fazer. Quer dizer que ninguém consegue pelo menos aprender
com alguns desses princípios e iniciar uma boa gestão, com toda certeza isso sim é replicável. E até mesmo eu coloquei esse exemplo do Vitória, que na minha avaliação é um clube que soube também ter essa inteligência, essa paciência, essa até ousadia que o Atlético também fez com a figura do Petraglia, com o presidente Fábio Mota. Não comparando os dois, mas o Vitória ele poderia ser muito bem vendido para uma SAF lá na Série C de 2022, com a marca totalmente desvalorizada, um momento até mesmo de sem confiança do torcedor com o trabalho de diretorias anteriores. Era o mais fácil, o mais cômodo, o mais óbvio naquele momento você negociar por valores bem menores, né, com o Vitória na Série C do Brasileirão, e o presidente Fábio Mota sempre apontando esse quesito, que não iria negociar o clube com a marca desvalorizada e somente quando retornasse à Série A do Brasileirão queria pensar nesse quesito. Não acho que o Vitória tem que ser negociado já agora, em janeiro, com a nova SAF, para assumir o Brasileirão. Não penso assim. Mesmo se o Vitória cair para a Série B do ano que vem, de 2025 novamente, não vejo que isso será desesperador. Ainda assim, a marca será bem mais valorizada do que é o Vitória em 2023 e principalmente do que era quando assumiu o Fábio Mota em 2022. Então é sim muito importante essa continuidade, o longo prazo, você saber a hora certa, né, de executar cada uma das tarefas, e o Atlético Paranaense, com essa visão de longo prazo, conseguiu isso de forma brilhante no cenário nacional. Vejo que o Vitória está sim sendo bem gerido. A questão é que o Fábio Mota não vai ficar no Leão nas próximas 5, 6 temporadas, e isso é a minha principal crítica aqui no futebol brasileiro, nesse modelo de associação, onde chega um presidente, ele até consegue implementar algumas das suas ideias, assim como qualquer área da política, né? Um cara que chegar lá, ele não vai conseguir revolucionar tudo em 2, 3 temporadas, pode até deixar ali um pequeno legado. Chega um outro com outras ideias, outras filosofias, acaba desfazendo aquilo que vinha sendo bem feito, e aí você retorna à estaca zero, geralmente com mais dívidas para assumir um novo presidente. Esse presidente vai lá, quita algumas dívidas, faz uma gracinha ali para a torcida, tentam a reeleição, no máximo ele fica no clube aí, vai depender de cada estatuto, 6, no máximo 8 anos, né, com 2 mandatos. Então é algo que você dificilmente consegue implementar algo, digamos, mais sério, mais profissional, com maior rigidez, com visão também para contratações, venda de jogadores, base, essa parte de negociações também de pratas da casa é algo que o Atlético faz muito bem e serve de inspiração para o Vitória, que sempre foi um celeiro de craques, né? Infelizmente nos últimos anos com baixa quantia de dinheiro girado, né, nesse seu setor. Enfim, são alguns pontos que servem de reflexão, mas na minha avaliação, com o estatuto mais moderno do Vitória, iniciando principalmente com pessoas profissionais em cada um dos setores, como por exemplo na parte de contratações de atletas, gestão também do grupo, marketing, essas coisas todas que fazem parte de um clube de futebol, só de você não deixar isso centralizado na mão de 1, 2, 3 personagens, ou principalmente de um só presidente. Hoje quem faz muito isso é o Goiás, por isso que eu sigo tanto esta questão de você deixar tudo na mão de um presidente. Isso não dá certo. O Atlético Paranaense ele conseguiu sim, porque o Petraglia é um cara totalmente fora da curva. A partir do momento que ele viu que não conseguia mais fazer aquilo que ele poderia fazer melhor, foi lá e contratou pessoas com maior inteligência do que ele. Infelizmente o ego dos dirigentes aqui no futebol brasileiro não permitem que isso aconteça. Pego o Goiás de novo e coloco como o exemplo contrário a não se fazer, né, nesta parte. Então beleza, já falei sobre essa importância de uma gestão de longo prazo, uma pessoa que pense o futebol do clube 24 horas por dia, uma espécie de um CEO, e também profissionais de cada uma das áreas executando as suas profissões, e não um amigo do presidente, um cara que é bom de grupo, um ex-jogador. Pode ser que isso dê certo, sim, mas não é o que a gente vê como regra aqui no Brasil. Outro ponto, voltar a usar bem as suas categorias de base e negociar atletas. Uma coisa que o Atlético faz muito bem da mesma forma, mantém uma base sólida de jogadores de cada uma para uma nova temporada, como por exemplo, pegando aqui, tentando lembrar agora de cabeça, tem o Thiago Heleno, tem o Fernandinho, o Pablo, são jogadores extremamente vencedores
nas suas carreiras e dentro também do Atlético Paranaense. Juntamente com isso, você consegue revelar e negociar outros bons jogadores. O Furacão fez muito isso nos últimos anos, tendo, por exemplo, um meio de campo mais experiente e colocando uma jovem, como foi o Bruno Guimarães, naquela conquista da Copa do Brasil de 2019. Uma zaga experiente que tinha o Pedro Henrique e Thiago Heleno, dando mais condições para o Bento chegar e assumir essa condição do Santos, né, que acabou sendo negociado com o Flamengo, se eu não estiver enganado, há 2 temporadas também. Outros jogadores, como o próprio Renan Lodge, tinha o Jonathan, por exemplo, que era um experiente na direita, houve essa possibilidade, abre essa brecha de você utilizar um jogador mais jovem com tentar diminuir essa pressão, né, nesta migração, nesta saída das categorias de base para o elenco profissional. Então, na minha avaliação, o Atlético Paranaense faz isso muito bem. A valorização da sua marca, da sua base, melhor dizendo, juntamente com a permanência de uma espinha dorsal de cada uma das temporadas. Nesse ano, eu acho que o Atlético errou na mão, acho que vendeu muitos jogadores que poderiam ter segurado um pouquinho, igual o Terans, não continuou com o Matheus Fernandes, acho que era um bom volante. Na parte de ataque também, fugiu o nome, o Vitinho, né, do Red Bull Bragantino atualmente. São jogadores que poderiam ter sido mantidos para essa atual temporada. O lateral esquerdo também acabou saindo, né, o Pedrinho, né, aquele ex-Vitória também, acabou envolvendo aí na manipulação de resultados, enfim, uma pena para o jogador também. Então não é um Atlético, digamos, tão sólido igual foi nos últimos anos, mas a gente está olhando aqui para tudo que fez de bom. Acho que é algo que o Atlético precisa sim ser valorizado e os outros clubes do futebol brasileiro seguirem também esse caminho. A coragem para peitar federações, CBF e até mesmo a própria imprensa para fazer algo maior, algo diferente, como os acordos do Furacão com a HBO, com o streaming próprio também, a TNT, o antigo Esporte Interativo. Acho que são clubes de características semelhantes, além das cores, né? Tem essa camisa aqui do Furacão também, se eu não estiver enganado, de 2017, muito bonita por sinal. São cidades importantes e no cenário brasileiro, como Curitiba, como também Salvador, está entre as 10 maiores do país. E saber também que essa reconstrução não acontece olhando pelo lado do Vitória do dia para a noite, sabe? Tentar ir no máximo do Leão, ficar mais tempo na Série A do Brasileirão do que na Série B. Por exemplo, colocando nas 10 próximas temporadas, é fundamental o Vitória pelo menos tentar passar 7 anos na Série A do Campeonato Brasileiro, fazendo boas gestões, boas campanhas, e você pode começar a beliscar em as Copas, né? Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, onde o Atlético também é especialista nesse assunto. A partir daí, você dando um passo a mais, tem a valorização do estádio também, o Atlético fenomenal nessa questão da Arena da Baixada, a negociação dos seus name rights, acho que serve de exemplo do Barradão para o Vitória também. E a partir de você chegar nesse bom estágio, igual está hoje o Atlético Paranaense, o próprio Cuiabá, Fortaleza, o Atlético Goianiense é outro clube que eu coloco também nessa lista, que ainda não chegou no seu máximo potencial, mas que vem sim sendo bem gerido nos últimos anos. Acho que o próximo passo natural é sim a procura de uma boa SAF, sabe? Sem desespero, sem ter que vender o almoço para pagar a gente. Enfim, esse foi o vídeo aqui, eu tentando colocar alguns aspectos importantes nesse ressurgimento do Atlético Paranaense. Não é algo simples, não é algo do dia para a noite, não tem como o Vitória chegar na Série A do ano que vem e vencer a maioria dos jogos, ser campeão, classificar 5 anos para a Libertadores do dia para a noite. Isso não vai acontecer, mas com um trabalho, um pensamento em longo prazo, esses outros aspectos também que às vezes o torcedor não vê, digamos, diretamente, mas que fazem sim total diferença. E acho que o Atlético não só um exemplo para o Vitória, o Goiás, o Sport, o Bahia, mas até mesmo para outros clubes dos ditos 12 grandes do futebol brasileiro. Acho que o Atlético é o clube que eu mais admiro no cenário nacional. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa também a respeito desse assunto. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações. Confira também o nosso canal de cortes do Black Card, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, juntamente com a PagBet no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!